o Apocalipse e a escala de evolução espiritual dos mundos. Este vídeo, relativamente curto, faz parte de um grande trabalho detalhado onde nós fomos em todos os aspectos possíveis para serem compreendidos pelo homem do século XXI com as informações espirituais que recebemos nos últimos 2 séculos, em particular do Espiritismo, mas também de outras fontes espirituais igualmente respeitáveis. Neste vídeo, nós trataremos a relação direta que existe entre o livro das revelações, o Apocalipse, e a escala espiritual de evolução dos mundos, como descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se ao longo desse vídeo vocês tiverem alguma dúvida sobre o Apocalipse, vocês podem consultar o nosso vídeo que vai estar aí na descrição sobre o grande conceito geral do Apocalipse, onde nós colocamos numa primeira parte uma visão das grandes partes onde o Apocalipse se apresenta e depois nós mostramos uma concepção geral que dá sentido, que dá uma estrutura, uma visualização geral do Apocalipse segundo Pietro Baldi, uma grande referência que comentamos no vídeo anterior. Em princípio não vai ser necessário, mas se precisarem vocês podem usar este vídeo ou então fazer uma leitura direta no livro do Apocalipse, pois nós vamos colocar todas as referências a ele durante o vídeo. Dito isso, vamos ao vídeo. Tem uma pergunta que não quer calar. Nós estamos aqui em meio à pandemia, entre guerras e confusões e violência. Nós falamos, meu Deus, o que está acontecendo? É natural. Nós apresentaremos um entendimento do que está acontecendo de um ponto de vista espiritual que vai nos dar muito consolo. Estão vendo aí essas construções? São casas depauperadas, críticas, perigosas para a habitação humana, que precisam receber algum tipo de reforma. A casa, ela está perigosa para a habitação do próprio ser humano. E é necessário um tipo de ação planejada para o bem do próprio morador. Nesse trabalho, após o planejamento, é feito o quê? A pessoa tem que morar no local, E tem que fazer uma coisa nova, tem que ser feita uma desconstrução. A coisa precisa vir abaixo. Precisa ser retirada aquelas coisas que estão perigosas para o próprio homem. E numa segunda fase, lá vem aproveitando até um pouco do que estava antes, porque a desconstrução, ela seleciona, às vezes até um tijolo pode ser utilizado, a base vai ser utilizada, mas em cima daquilo que foi desconstruído se constrói algo novo em cima. E a partir daí, que maravilha, olha a nossa casa. Que beleza! Mas o que é isso? É o objetivo final. E se a gente perguntar para essa família aí, vem cá, você lembra daquela construção antiga lá que você estava, você quer saber dela? A resposta que tu vai receber, sai fora. Não quero saber nunca mais. Depois que a obra está construída, ou melhor, se a gente entende o objetivo, a gente se conforta, porque o objetivo é belíssimo, é nos dar algo muito melhor. É nos dar a chave da casa e a família feliz. Tudo foi feito para o bem do morador, para o bem do homem. Captaram? É um projeto que, segundo os espíritos, é muito comum, é o que mais acontece no universo. Essa sequência de reforma, de desconstrução em construção e renovação, Brahma, Vishnu e Shiva, um cria, o outro desconstrói, ou destrói, ou transforma, e o outro preserva. Essa fase de construção e desconstrução, ela é comum, é o que se faz no universo, para que ele continue novo, remoçado, cada vez mais bonito.
A própria Terra já passou por isso várias vezes, mas não com a nossa geração. Mas a nossa geração atual, que é muito mais aperfeiçoada do que os homens primitivos de 250 mil anos atrás, só chegou nessa fase melhorada graças a também desconstruções, renovações feitas no passado. Nós estamos numa fase delas, para chegar numa casa bem mais avançada. Então, a gente pode dizer que da casa depauperada, chega a desconstrução, passa-se pela construção de algo novo em cima e depois para a casa melhorada, tudo passando pelo planejamento. Esse planejamento é a obra divina em andamento, que não quer outra coisa senão o nosso próprio bem. Então, de lá do grande problema, vem a grande solução, tudo planejado. E qual a fase que nós estamos? Na da desconstrução, estamos na beira dela. Mas que, já sabendo que o objetivo final está lá no quadradinho da sua direita embaixo, a gente já começa a cooperar, pelo menos, né? Não, pode quebrar aí, vamos fazer o trabalho, vamos ajudar até, vamos melhorar alguma parte, ajudar a não precisar de tanta destruição, para podermos ter tanto a fase construção e a moradia final da forma mais branda, suave possível. Agora nós analisaremos o Apocalipse e a sua relação com a escala de evolução espiritual dos mundos. Nós vamos passo a passo, no momento correto a gente vai explicar. No caso, essas 5 etapas de evolução seguem a orientação dada no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é extremamente didática, fácil de entender. Vamos a ela. Mundo primitivo, passado, já estudado, conhecido aí até dos arqueólogos. Mundo de provas e expiações, o logo em seguida, é o que a gente está vendo aí, guerras, inquisições, cruzadas, e toda essa violência e barbaridades do mundo atual. Mundo de regeneração, nós vamos entrar nele, ele é um mundo ponte, tá? Nós vamos estudar ele depois, em particular, porque é logo que se sucede ao que está acontecendo agora. Mundo de felizes e ditosos. Nesse ponto, acreditamos que João Evangelista explicou bem, mas basicamente é o mundo dos seres angelicais, os anjos, na versão espírita, os espíritos superiores, e por aí vai. E o mundo celeste. Neste nível, até vale a pena alguns comentários, porque ele é muito interessante. Ele faz parte da nossa sequência evolutiva como seres humanos. Mas nesse nível tem alguns detalhes. Olha só. No livro Evolução em Dois Mundos, que está aí, feito por André Luiz, ele faz um comentário interessante a respeito da chamada cocriação em plano maior. Olha só o que ele diz. Ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele congregadas em processo de comunhão indescruível, indescritível. Os devas da teologia hindu, aquele Rama, Krishna, etc., Vishnu, Shiva e Brahma, e os arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel, que nós conhecemos, da interpretação de variados templos religiosos. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino, a essência do Senhor, e convertem em moradas, habitações, expressões, etc. Quer dizer, são seres que, em sendo tão elevados, estão tão ligados ao Criador que expressam a vontade do Criador na criação, cocriação do universo. Aí está o nosso mundo celeste lá em cima. Será que a Bíblia não comentou isso também? Comentou, mas de forma sempre sucinta, esotérica, um pouco oculta, mas está lá também. Olha só, quando você vai ver na Bíblia, a gente vai ver na Gênesis 1:26,
Deus faz assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ali o Senhor disse tudo. Primeiro que nos outros 5 dias que antecede a criação, segundo a Gênesis, Deus estava sozinho, falando: ó, cria aqui, faz a luz, faz isso, faz aquilo, faz o céu, faz o mar. Chegou no 6º dia, Deus fala façamos, quer dizer, estava no plural, tinha mais gente do lado. E fazendo junto, façamos, era em conjunto. E ainda diz mais: a nossa imagem e semelhança, ou seja, que seja igual, parecido conosco mesmo. De maneira que ele estava dizendo que o homem era a semelhança dele. E que esses que estavam ao lado dele eram criação também, só pode ser porque Deus é único, todo o resto é criação. Então ele estava também ali nessa mensagem de forma oculta, estava dizendo exatamente o que foi dito por André Luiz no livro Evolução em 2 Mundos, que a gente comentou logo no slide anterior, que há uma cocriação. Incrível, né? E é o mundo celeste, é claro. Nesse nível aí, mundo celeste não é mais mundo. São seres que estão criando o cosmos. Existem, segundo algumas tradições teosóficas e espirituais, existe um espírito encarregado da criação e manutenção da vida neste planeta. Eles chamam de Logos planetário. Na versão espírita seria algo como um espírito planetário, que não podemos descrever, é difícil de explicar, mas sem ele estar, vamos dizer, entre aspas, encarnado neste plano na Terra, não tem vida. E também existe o chamado Logos solar, ou espírito, macroespírito solar, e galáctico, e por aí vai. Tá? Está fora da nossa alçada, porém, pela mensagem da Bíblia e também pela orientação espiritual do livro Evolução em 2 Mundos, já entende uma coisa. Primeiro, nós, daqui a inimagináveis eras, vamos chegar lá. Dependendo, claro, do nosso próprio esforço, mas também é o nosso destino. Não tem jeito, seremos co-criadores, cedo ou tarde. E que tudo depende de nós, como sempre. Bem, a gente já bateu bastante o mundo celeste, agora vamos para os mundos mais próximos de nós, né? Primeiro que nós precisamos entender onde é que a gente está, né? Claro, na transição planetária, entre provas e expiações e regeneração. E nessa transição haverá também o que as tradições espirituais estão comentando, a separação do joio do trigo, ou seja, uma grande parte, 2/3, segundo as informações espirituais, e também está no Apocalipse, nós não comentamos, mas está lá dizendo que uma terça parte é destruída, etc. Há uma relação de causa e efeito entre as informações espirituais, que diz que 2/3 não vão ficar, e as informações do nosso livro das revelações. De qualquer maneira, 2/3 de nós, como almas, seguiríamos para mundos primitivos, ajudar a redenção e o florescer da era ou da humanidade nesses mundos, como já aconteceu aqui na Terra. 1/3 segue para o mundo de regeneração, que seria o próximo na nossa escala evolutiva, e um grupo bem menor, ínfimo, mas existe, seguiria para mundos felizes e ditosos, que obviamente não é a Terra. A Terra está indo por regeneração, mas existem orbes de felizes e ditosos, e o ser iria para lá. Um exemplo que nos ocorre agora, que é bem conhecido, é o de Bezerra de Menezes, que já havia recebido a bênção de ir para mundos felizes e ditosos. Ele estava na escala de santos e de anjos, mas pediu para ficar na Terra, graças a Deus. Isso é uma possibilidade que eles têm. Ele pediu para ficar na Terra para nos ajudar, a gente que está aqui na retaguarda. Bem, nós já comentamos, já entendemos de uma forma geral eles, mas a gente precisa entender melhor a regeneração.
que é o que está chegando agora. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 3, Há Muitas Moradas, onde o Espírito de Santo Agostinho diz o seguinte, 17. Os mundos regeneradores servem de transição, servem de ponte entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Olha só. Então, o mundo de regeneração ele não é uma razão em si mesmo, ele é um objetivo de passar de um lado para o outro. E ele fala mais, no 18, esses mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Ou seja, a coisa não está 100% ainda. Há um trabalho a ser feito. Certo? Então não é o mundo das pessoas puras, pessoas angelicais, etc. Tem trabalho. Tá? E já o Apocalipse explica um nível de mundo que nos parece outro. Olha só. João diz que lá nessa cidade de Jerusalém, ou o mundo onde ocorrerá o evento dos seres da nova era, não há mais morte nem tristeza, nela jamais haverá algo impuro. Olha só, não haverá mais nada impuro. Bem, se nós continuarmos o nosso raciocínio, para a gente entender o que o Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho falou e o nosso São João explicou no Apocalipse, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encaixar, obviamente, já que o próprio Santo Agostinho falou, mundo de regeneração está sendo comentado no Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, no Apocalipse, parece que João está falando neste nível agora, não do mundo de regeneração, mas do mundo de felizes e ditosos. Tá? Vamos explicar melhor isso daí. É o seguinte. Isso quer dizer, se a gente fizer aquela correlação entre aqueles quadros da construção e as fases do Apocalipse. Se houver qualquer dúvida sobre os conceitos que nós vamos apresentar a seguir, por favor, consultem o vídeo O Grande Conceito do Apocalipse, cujo link está logo abaixo na descrição para que possam acessar. A gente vai ter o seguinte, aquela fase ações dos homens é a casa sendo depauperada, né? Claro. E corresponde ao mundo de provas e expiações. A resposta de Deus, que seria a demolição, botar abaixo o que não presta, a seleção das coisas que estão realmente precisando, mas muita coisa vai ter que vir abaixo para sair coisa boa depois, seria exatamente a resposta de Deus e a transição planetária. Porém, a nova era, que é a parte que nós estamos falando da cidade de Jerusalém, corresponde à casa pronta, e ela está ligada mais ao mundo felizes e ditosos. Parece que na nossa sequência, o mundo de regeneração, que é esse que está chegando agora, foi esquecida na Bíblia. Será que o Apocalipse não comenta uma fase que nós consideramos importante? Não é bem assim. Glória a Deus, não é assim. Vamos lembrar uma frase que João Evangelista escreveu com uma felicidade, uma precisão divina. Ele disse: a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia a um processo de descida. Ela não aparece na terra assim, pá. Ela vai descendo. Então, esse descia quer dizer que é um processo. Ou seja, o mundo de regeneração, tão famoso, ele é um processo de descida. Onde, lá nas ações dos homens, e também na resposta de Deus, o homem era o quê? Besta, que saiu do mar, que saiu da terra, dragão. A mulher escarlate em cima de um monstro de várias cabeças,
nós éramos seres bestiais, materialistas. Em caso de dúvidas sobre a correlação entre o homem e as imagens bestiais apresentadas no Apocalipse, que acabamos de exemplificar, sugerimos que vejam o trabalho Compreendendo o Apocalipse, na parte 3, as cartas às igrejas, os selos, prodígios e seres do mal, que na altura dos 20 minutos nós apresentamos uma imagem, uma forma didática do trabalho do Pietro Baldi no livro Profecias, que serviu de base para que a gente possa fazer essa correlação com segurança e prosseguir no trabalho que estamos apresentando neste momento. Dito isso, vamos em frente. Agora, nesta fase da cidade de Jerusalém, nós somos os obreiros, nós somos os pedreiros. Estamos trabalhando na construção, na descida da cidade de Jerusalém. O mundo de regeneração é esse trabalho de reconstrução, ou melhor, trabalho de descida, ou trabalho de fazer a ponte do mundo passado para o mundo futuro de felicidade. Se nós traçarmos um paralelo, a Bíblia também explica isso sobejamente. Fizemos um vídeo, inclusive, explicando isso lá na parábola do filho pródigo. Em Lucas 15, versículo 11, vamos lembrar rapidamente, o jovem pede dinheiro, pede as coisas para o pai, a herança e pum, vai embora de casa. Está aí a imagem. Mas depois, lá na cidade, ele faz a sua farra, gasta dinheiro, etc., mas bate uma fome na cidade, começa todo mundo a ficar pobre, e ele vai ficar no meio dos porcos. Mas quando ele fica lá no meio dos porcos, ele lembra que na casa do pai ele estava muito melhor. Ele falou, isso aqui não é para mim. Vou voltar para a casa do pai. Pá, e volta. Nessa sequência de 3 imagens que vocês estão vendo aí, quando o jovem sai da casa do pai e vai viver na farra, isso tudo é prova e expiação. É onde a pessoa erra, são as ações dos homens. Quando dá a fome, dá aquela miséria na cidade, já começa a transição, né? Começa vamos dizer, a dor começa a chegar para aquele povo dissoluto e o jovem vai junto. Porém, quando o menino cai lá nos porcos e põe na cabeça, fala, isso aqui não é para mim, é o mundo de regeneração. O mundo de regeneração começa no sentimento, ele fala, isso aqui não está certo. E toma uma decisão, eu vou voltar para a casa do pai. E aí ele vai lá para a terceira imagem, onde o jovem, que antes estava fazendo o caminho contrário, decide voltar para o pai lá na terceira imagem. Notem que o jovem está sujo. Ou seja, o mundo de regeneração não é o mundo da pessoa santificada, é impura. Ele ainda está sujo lá com os porcos, está cheio de má tendência, mas deu as costas para o errado e se voltou para Deus. Traduzindo isso, segundo as informações espirituais que chegam para nós de várias fontes, vários livros comentam, o mundo de regeneração é o que o nosso irmão Santo Agostinho diz. As pessoas estão dedicadas a melhorar. E colocou isso na cabeça, ou seja, deixou os porcos e a cidade de pecado para trás. E vai na direção do Senhor, mas está tropeçando ainda, está errando, está cheio de dificuldade. Mas não é mais aquelas bestas, não é mais aqueles dragões. Não é mais materialista, voltou-se para o Espírito e só quer saber das coisas do Espírito. Então, aquela discussão que comentamos na época, nós estamos sobre capitalismo, comunismo, que era tudo materialismo, na verdade, aquilo acaba, desaparece. Só vai existir espiritualismo. E as materializações da espiritualidade na Terra, ou seja, a fraternidade. Nós não vamos poder nos estender muito sobre o assunto, mas só para vocês terem uma ideia, o homem ele vai procurar exterminar, acabar com a miséria e a pobreza, porque isso é a
materialização do pecado, do erro e do materialismo, é o egoísmo na sua essência. Então ele não vai admitir a miséria. E todo mundo vai trabalhar de forma fraterna, a ponto de não existir mais dinheiro. Como não vai existir mais dinheiro? Não vai existir mais dinheiro. Lá no nosso lar, que é uma versão futura do que haverá na Terra, já não tem dinheiro também. As pessoas têm funções e cada uma delas trabalha nas suas funções para as necessidades materiais, porém dedica a maioria do tempo do dia a se elevar e se espiritualizar. Todo mundo trabalhando um pouco para o bem comum, tem trabalho para todo mundo e não falta para ninguém. Só uma culturazinha a respeito para a gente visualizar. Nos mundos de regeneração, a pessoa trabalha em média 2, 3, 4 horas por dia, o resto do dia está liberado. Não liberado para ficar em casa sem fazer nada, mas para elevar a sua alma. Então essa questão de guerra, de violências, a pessoa roubar aqui e ali para ter o que comer, aquelas miséria moral, social, desaparece. Pode ter ido um pouquinho no começo, mas é só o esforço que essa humanidade vai fazer com a sua inteligência, vai eliminar isso em poucos anos. Além disso, vamos ter, claro, as benesses. À medida em que a gente vai se afastando do mal, o bem vai chegando também. Então, seres de outros planetas, que já estão avançados na regeneração, vão estar felizes de nos orientar também. Farão questão de vir nos ajudar, como eles foram ajudados. Então a NASA fica procurando ser aqui e ali, só não chega a gente, seres do alto agora, porque eles não querem esses seres de outros planetas, não querem saber da gente agora, porque a gente está muito difícil, nós somos muito materializados, nem reencarnação a gente aceita. Somos racistas, não é que pode, a gente não aceita nem o próximo na diferença de cor, vai aceitar seres diferentes de outros planetas. Mas quando a regeneração começar, aí eles vão nos ajudar, vão nos abraçar, vão nos dar o caminho, vai por aqui, vai por ali, etc. E aí a NASA não vai precisar nem trabalhar mais. Eles vão fazer questão de vir mostrar tudo pra gente. Não vão dar tudo de mão beijada, muito pelo contrário, porque o trabalho é nosso. Somos nós, olha lá, a terceira imagem, somos nós que temos que ir atrás, temos que andar. Mas ajuda, eles vão fazer questão de ficar felizes de nos dar. E então, bem dito tudo isso, a gente vai entender que essa regeneração é um processo. Notem que João Evangelista fez uma obra de arte na escritura, porque ele pegou o mundo de regeneração e sintetizou na palavra descia, dando a entender que é uma coisa transitória, passageira. E é mesmo, é ponte. Tanto que se diz que, na verdade, essa passagem entre um mundo de expiações e um mundo feliz, ela é relativamente rápida em termos da história da humanidade. O longo tempo mesmo vai ser no mundo felizes e vitoriosos, glória a Deus. E a partir daí o mundo celeste, que a gente já comentou, não o alcançamos, só temos que ter uma ideia de que existe, e é para onde a gente vai arrumar depois que conseguimos vencer as etapas anteriores. E assim concluímos esse trabalho sobre o Apocalipse e a escala de evolução espiritual dos mundos. Não percam o trabalho completo compreendendo o Apocalipse, que estará aí no link para vocês acessarem. Muito obrigado, que o Senhor esteja com todos nós.